E aí, Lorene, tudo bem? Oi, Caio, tudo bom? Beleza. Ô, valeu por Show! participar da live com a gente aí, hein? Pô, imagina, eu que agradeço a oportunidade de trocar essa ideia com você aí. Vai ser Não, vai show. ser ótimo. Vai ser ótimo. Eu te apresentei aqui brevemente, antes de você entrar. Eu te apresentei Tá. como vereadora em Taubaté, pré-candidata a prefeita, gestora de políticas públicas, líder RAPS, embaixadora Politize. Isso aí. Resumindo, é isso, né? E você foi a vereadora mais jovem na sua primeira eleição aí em Taubaté, o que também é um marco legal, né? Sim, Pra... eu sou a mulher mais jovem da história de Taubaté. E eu sou a mais jovem da legislatura também, mas já teve homens mais jovens, né? Mas mulheres, a gente, você sabe essa realidade aí em São Paulo também, a gente é sempre minoria, infelizmente, nos espaços políticos, né? E aqui em Taubaté a gente tem 19 vereadores e somos só 4 mulheres. De 19, isso dá quanto? Dá um quarto, mais ou menos? É, né? 4, 8, 12, 16. Dá menos que um quarto. É, aqui em São Paulo são 11 mulheres para 55. Na verdade, agora virou 10 porque a Sâmia saiu e virou deputada, né? Virou deputada. E quem entrou no lugar da Sâmia? Não foi a Entrou. Isa? Não, a Isa virou deputada também, estadual. Ah, é mesmo. Entrou o Celso Janazzi, Carlos Janazzi. É o Celso Janazzi, irmão do Carlos. Ah, tá. Nossa, aí entrou um homem. Bom, Entrou um homem. Então agora está 10 vereadoras de 55 cadeiras aqui. é um quinto, né? É um quinto. É. Mas pouco a pouco eu acho legal você estar aqui com a gente, porque eu acho que é bom você dar o seu exemplo também. Acho que as mulheres têm que se enxergar como plenamente capazes que são de ocupar esses espaços e não só serem assessoras, como também liderarem, serem vereadoras, prefeitas, todos os cargos, enfim, da política. Sim, e nós estamos sendo, seremos ainda mais. Com certeza, com certeza. Vamos lá, eu pensei aqui a gente falar um pouco, né? Enfim, nós dois temos várias coisas em comum, né? Somos jovens vereadores, eu sou mais velho que você, mas dentro da faixa etária aqui da Câmara, eu estou nos mais novos. Então a gente está, de certa forma, enfrentando as mesmas dificuldades de tentar mudar alguns hábitos, né? Aproximar a política da população, tirar esse ranço da coisa distante, elitista, e também aproximar os jovens, né? Porque se os jovens estiverem próximos da política, eles, quando estiverem mais velhos, vão estar próximos para ocupar também e fazer as mudanças. Mas, em termos de pandemia, eu queria que você falasse um pouquinho como está a sua rotina de vereador aí, como é que você tem feito. Aí depois eu falo daqui de São Paulo, o que a gente está fazendo também. Tá. Então, é bem interessante. A gente, acho que. Olha o Marco, que legal. Tá vendo aqui. O Marco não sei se ele tá trabalhando aí em São Paulo. Tá, o Marco Saudade. está comigo. O Marco está Tá com comigo. você? Aham, No seu gabinete? sim. Mentira, ele mandou Ele um trabalhava joinha. com o Davi Zaia, né? O da Visaia. Ai, que coincidência. Que legal. Olha só, gosto muito deles. Um beijo, Marco. Sua senhora excelentíssima, o pessoal que parece que achava que eu parecia com ela, com a Andressa. Que É legal, verdade. nossa, que Ah, massa. Outro dia eu liguei, Marco, outro dia eu liguei pro Felipe, mandei uma mensagem pro Felipe, que também é um parceirão do Marco. Aí não sei se você conheceu o Felipe Pinheiro, Caio. olha, eu devo ter conhecido, não lembro. Marco, conheci o Felipe? Responde aí que eu não lembro de cabeça. Acho que eu conheci sim o Felipe. Pronto, Aí eu voltou. voltei. É que meu celular tocou. Às vezes dá essas dicas aí, assim, quando a pessoa liga, dependendo da ligação, demora para restabelecer, daí volta, enfim. Mas, tava contando que se você conhecia o Felipe Pinheiro, que era o unha e carne aí com o Marco. Vocês Eu conheci em conhecem? 2018. Eu conheci em Que 2018. legal. Olha, inclusive, agora, meu filho, vou abusar da sua bondade aí, emprestar o Marco para minha campanha aqui. E como que é Sabendo. ser pré-candidato a prefeita de Taubaté? Como é Pois que tá? é, então, estamos nessa aí, ó. Antes de eu comentar o Covid, então, vou falar um pouco disso, né? Como é que tá sendo aqui em Taubaté, que é algo que a gente quer muito saber aí de São Paulo também. Mas, é muito louco ser pré-candidato para prefeita, mas eu acho que é mais louco, já é algo louco.
Mas fica mais louco ainda sendo que nem a gente, Caio. Aí você falou, estamos aí sendo jovem, querendo melhorar a política, querendo mudar as coisas, fazer de jeito diferente. Fica mais doido ainda querer fazer uma campanha eleitoral diferente. Porque todo Uhum. mundo te acha maluco. As pessoas falam, não, nada a ver, você não vai ganhar a eleição sem dinheiro. Não, se não tiver R$ 1 milhão, você não, nem conversa, nem tem o que fazer, vai concorrer só para brincar. Você precisa ter isso, porque se não tiver isso aqui na campanha, então não é nem campanha. Se não vai ter gente para entregar panfletos na rua? E se eu falo que eu não quero ter panfleto, então, nossa senhora, como assim não vai ter panfleto? Não tem papel, né? E coisa que você deve ter enfrentado aí também, desde da nossa eleição como vereadores, a gente já, né, já foi diferente esse processo para a gente. E agora a gente tem mais condições ainda de fazer diferente, né? De ter experiência para fazer, enfim. E aí tá sendo uma experiência muito doidona. Tem uns caras jovens, assim, tipo, tem o Marco, o Felipe, e amigos para trocar ideia, que não te acham tão maluca. É bom, acho, porque aí fala assim, não, realmente, vai nessa linha aqui, vai dar certo, tem condição de fazer desse jeito, assim. Com certeza. Não é, o método tradicional não tem como, não vai acontecer mais. Já foi. Já foi, já era. Não, o panfleto, imagina se alguém precisa de um panfleto para votar para prefeito. Não é de jeito nenhum. Por que você Na precisa de vereadora um... até. Hoje em dia você chega no WhatsApp das pessoas, é difícil. O vereador até vai lá, porque às vezes a pessoa nem. O vereador, a pessoa não liga muito, só pensa no prefeito, no governador e presidente. Então ele. Quem que eu vou votar? Pega no chão, pega na boca de urna, mas tá cada vez menos. Eu acho que hoje as pessoas procuram em quem votar, tá aumentando isso, né? Graças a Deus isso é. Isso Tá aqui melhorando. tá melhorando. Eu sou otimista, sempre. E acho que você tá certa de tentar mesmo 2 mandatos de vereadora. Você tem boa formação, conhece a cidade. Um Você só, tem. de vereador é um só. Um só, perdão. É. Um mandato de vereadora. E você conhece a cidade, você sabe aonde você quer chegar. Você não está indo por vaidade, por nada. Então, eu acho que esse é o caminho. Pessoas da cidade que conhecem, que já estiveram como vereador e que estão com gás para fazer as mudanças, né? É a futura prefeita, como está dizendo a Natália aqui já. Ah, é? Não, Tem a gente aí, ó. meio que dá lá, falou futura prefeita aqui. Ah, que legal. Muito bom. Isso aí, amém, se Deus quiser. Seremos. E é isso, e de 2016 para cá, o que já não mudou? Diz aí, em termos de campanha, mudou De tudo. campanha? Eu acho que é mais a força da rede social que aumentou. Para você ter uma ideia, em 2016 eu só usei Facebook. E hoje, Eu você também. falar em usar só Facebook é inadmissível, né? Hoje é no mínimo o Facebook, o Instagram, e você vai usar o WhatsApp para disparar mensagem, né? Em 2016 eu usei só o Facebook. Eu tinha uma página e eu fazia vídeos no Facebook. Então hoje, assim, no mínimo você conta com o Instagram também e com mandar mensagem por WhatsApp para as pessoas, fazer listas, enviar, enfim. Então, agora tem uma questão aí, né, o embate sobre o WhatsApp, sobre como usar, e aí pode, não pode ter uso de empresa, de software para disparo. Aí tem a lei geral da proteção de dados, né, Caio? Acho que você pode até me falar um pouco melhor aí, dependendo de como você tiver com essa informação, mas foi adiada, né? Era para entrar em vigor em agosto desse ano e parece que foi para o ano que vem. Então, agora é rede social. Então, acho que muda potencializar isso aí. E como você disse, não necessariamente faz sentido ter papel. Assim, não que você não tenha que ter papel nenhum, mas isso não vai determinar o voto, eu acho. Não vai determinar a eleição que o seu panfleto chegue na mão de cada pessoa. Se a sua mensagem chegar no celular de cada pessoa, isso já pode ser o diferencial para essa eleição. Então, a gente vai apostar nisso. E, aí até fazendo uma pontinha aí com algo que a gente vai debater que não vai ter jeito, com esse processo de pandemia que a gente está enfrentando, que o mundo está enfrentando, né? A gente tem que entender muito bem ainda como vai funcionar as eleições.
A gente vai poder ter autorização de fazer esse contato tete a tete, entregar material. Imagina essa coisa do mão no material para a pessoa e assim vai. A gente está com tantos cuidados aí, não sei se fará sentido, não sei se vamos ter até autorização, acho que vão ter resoluções da Justiça Eleitoral, talvez, para organizar isso. O Eduardo perguntou qual foi minha votação para vereadora. Eduardo, minha votação foi super assim, o mínimo necessário. Eu tinha uma meta muito clara, não sei se eu já contei para você, Caio, essa história, mas eu tinha uma meta de votação de 1.200 votos. Assim, como foi minha primeira candidatura, eu não tinha família na política, nem nada. Eu pensei, vou fazer o básico aqui, né? Não quero mirar um negócio muito absurdo. Então, eu mirei 1.200 pessoas. Aí eu tenho uma continha que eu faço de que eu preciso, aqui em cidades menores, pelo menos, não sei se não deve funcionar para a capital, a gente precisa de falar com 10 vezes mais pessoas do que o número de votos que a gente objetiva, porque é o que efetivamente vira voto. Aí eu falei com 1.200 pessoas. Eu fiz 1.200 currículos que eu imprimi com o meu próprio dinheiro. Eu gastei R$ 910 na minha campanha. Foi uma das campanhas mais baratas assim da região, foi a mais barata de Taubaté. E o meu currículo era, Caio, uma folha de sulfite reciclado, preto e branco, não tinha nem foto. E foi eu mesma que digitei o currículo no Word e mandei para a gráfica imprimir 12 mil. Eu falei, eu vou entregar os 12 mil nas mãos das pessoas, porque eu é que vou falar, apertar a mão delas, olhar no olho e me apresentar. Aí deu super certo, eu tive 1.260 votos, assim, cravado. Muito E bom, fui hein? eleita. Foi a surpresa da eleição daí. Que legal, muito bom. Eu me vejo muito na sua campanha também. Eu usei Facebook em 2016 e hoje tanto o Facebook não é mais a nossa plataforma principal, que a gente está no Instagram fazendo a live, né? Não está lá. Verdade, verdade. E o perfil do público no Facebook mudou. Eu acho que hoje tem pessoas uma faixa etária mais alta no Facebook, que entraram mais tardiamente lá. Os mais jovens migraram para o Insta, para o TikTok, sei lá o quê. E, portanto, você tem que diversificar as redes para falar com mais gente. Essa é o que eu acho, né? É. E a gente não pode querer falar com muita gente também, porque para ter muita audiência você acaba tendo que se contradizer às vezes, ou falar o que o público quer ouvir. Na política você tem que, às vezes, ter coerência, né? É difícil. É escolher o nosso 20% e saber que não vai ser muito mais que isso, que é o que as pessoas, né, elas não precisam concordar com tudo e você não tem que agradar todo mundo. É isso aí. Então, Pelo nessa. menos para vereador, deputado, tá? Agora, para prefeita, você vai ter que convencer uma parcela maior. Então, aí você tem que, né, apresentar sua ideia para a cidade mesmo, né? Seu sonho de Taubaté, o que você quer mudar e tal. E aí, eu tenho certeza E que você aí vai vou fazer te dizer, pro seu público aqui, a galera, e você aí da capital, quando a gente fala em Taubaté, você lembra do quê? Taubaté. Não lembra dos memes? Tá por fora dos memes de Ah, Taubaté? tem o pessoal do parkour de Taubaté, né? Boa! Muito bom a menina lá pulando na escada, um desafio radical. E aí tem a grávida. Tem a grávida, nossa, é verdade. Meu Deus, Taubaté tá sempre na mídia, né? Berço dos memes, Taubaté. Mas também gosto de lembrar que é a terra de Monteiro Lobato, da Celi Campelo, da Joaninha, que foi a primeira aviadora mulher do Brasil. Então tem um É monte de verdade, é gente verdade. Tem legal aqui. várias... E eu tenho muitos amigos de Taubaté, juízes, promotores, gente da faculdade que é daí, é da Ah, que legal. região. Com certeza deve ser amigos em comum aí. E Ótimo. A Famuta, olha, me lembraram aqui. Da terra da Hebe Camargo, isso mesmo. Do Fego Camargo, pai da Hebe, e da nossa fanfarra municipal, que ela também é orgulho da nossa terra. E é campeã mundial de fanfarra, inclusive, viu? Mas, ó, pode pedir voto para seus amigos, para mim depois também. vou pedir, super, eu só tenho referências boas a seu respeito, de várias pessoas, de vários partidos, vários movimentos, todo mundo fala super bem. Pesquisei seu trabalho aí, acho que você é um exemplo de política engajada, que trabalha com transparência, dá a cara a tapa, ética. A gente precisa. Obrigada.
Agora vamos lá. Bom, sobre a gente podia fazer uma live só sobre eleição, sobre a questão política. Isso aí, eu até vou te dizer, as pessoas às vezes vêm na minha página e falam assim, mas é eleição, voto, não sei o que. Eu falo, gente, eu não estou preocupado com isso nesse momento, né? Acho que agora a gente tem que focar no coronavírus e tentar aplacar a dor de quem está mais vulnerável e tentar ter um sentimento de unidade, porque se ficar cada um indo para um lado, a gente perde junto, a gente tem que ganhar junto. E então eu não penso nisso. Mas pensando mais para frente, eu estou vendo aí o Rodrigo Maia falando que talvez faça primeiro turno em 6 de dezembro, segundo turno dia 18, uma coisa assim. Tomara que a gente chegue em dezembro com uma condição já mais normalizada e a gente possa ter eleição normal. Rezo por isso, porque um adiamento que passasse o ano ia ser uma prorrogação dos mandatos nossos sem eleição. Isso não seria justo, né? E, por outro lado, também fazer eleição com um monte de restrição, o clima da eleição seria péssimo. As pessoas iam estar com medo, com raiva, com desemprego, com sofrimento. E aí isso não é bom para motivar a mudança na política. Isso é bom só para aumentar a abstenção e voto de protesto. Acirrar os extremos, talvez. Exato. Então, acho que vai. Mas vai dar tudo certo, Lorena. Você vai estar em condições de fazer uma excelente campanha. Eu vou te ajudar como eu puder. E eu vou fazer a minha também como vereador aqui. Você vai arrasar. Show. Vamos lá. Como que está a pandemia aí em Taubaté? Você tem uma ideia dos números, dos casos? Como é que está isso? Então, aqui a gente está no meio de um processo de transição e eu tô no olho desse furacão porque eu me posiciono, não fico em cima do muro e aí tô sentindo, mas eu tô muito tranquila de estar sendo honesta com as minhas posições, com o que eu tô sentindo, sabe, Caio? Eu quero muito te ouvir também. Vai ser muito importante pra gente. Aqui a gente teve infelizmente, 4 mortes, perdemos 4 vidas, né? Mas são 70 e poucos casos confirmados. Isso é terrível, porque a gente está falando de vidas, mas isso é pouco em comparação com o resto do contexto do Brasil e das cidades maiores, como Taubaté, que tem 300 mil habitantes, mais de 300 mil habitantes, né? Não sei se você chegou a ver o índice de vulnerabilidade do Instituto Votorantim. A RAPS encaminhou para a gente, o pessoal, não sei se você viu isso aí nos grupos. Eu vi, mas eu não cheguei a analisar. Estou fazendo um monte de levantamento de dados aqui da capital. Não, e aí na capital é bem mais difícil, né? Os números e as coisas são bem mais volumosas, mas a gente tem o Taubaté nesse índice de vulnerabilidade tá muito bem, assim, tá verdinho, né? E ele considera várias vertentes, né? A saúde, a disposição de leitos, de UTI, de respiradores, a economia também, o perfil populacional, né? Idosos, as doenças crônicas, então informações do DataSUS. E considerando tudo isso, Taubaté tá benzão lá. Tem um outro estudo que eu tenho utilizado, que é da Fundação Perseu Abramo, inclusive, se eu não me engano, a Fundação Perseu Abramo acho que é ligada ao PT. São dessas, né, das fundações que os partidos têm. E foi um estudo muito bom que eu avaliei. Eles criaram um indicador assim também, com base no IDH, no Amartya Sen mesmo, e considerou lá a longevidade também, a questão sanitária. E Taubaté, nesse ranking das cidades do Brasil, e eles fizeram com 5.570 municípios do Brasil, e Taubaté está na posição 5.280 de vulnerabilidade. Tipo, quase a última, né? Muito quase bom. a última. Com base nesses dados e sentindo a dificuldade do comércio local, sentindo o desespero das pessoas que estão precisando trabalhar e colocar comida na mesa, porque eu recebo isso, você sabe como é que é, como vereador, mas em cidade menor a gente recebe ainda mais de perto do cidadão. Diante disso, eu propus um plano de segurança para a retomada da vida. Só que a partir de junho, tá? Não para hoje, não para amanhã. Eu estou defendendo isso desde semana passada.
Claro que eu reconheço que eu não tenho condições, e eu acho que ninguém hoje tem, de poder dizer com segurança o que é, o que vai ser, como vai ser, né? Uhum. Mas a gente se pauta no que a gente tem disponível, que são as informações, são alguns dados, são históricos, é claro, das cidades que já passaram, dos países que estão à frente, né, da gente em tempo de lidar com a doença, enfim. Ana Raquel está comentando aqui até, o povo não respeita, e não respeita mesmo. Taubaté já não está em distanciamento social. O percentual aqui tem ficado abaixo de 50% de isolamento que o governador, né, tem feito acompanhamento. Tem ficado em 47%. E assim, recorrente, não é um dia ou outro. O que mostra que as pessoas, mais de 50%, mais de metade da população de Taubaté já está na rua, convivendo normalmente. E eu que tenho andado... a professora Ana Paula perguntou à instituição. O Instituto Votorantim, tá, Ana Paula? E a Fundação Perseu Abramo. Foram os dois estudos que eu considerei. E tem um terceiro, da Unesp também, tá? A Unesp também fez um levantamento de dispersão. Daí, o da Unesp é de dispersão. Analisou a partir da capital, a partir de São Paulo, a possibilidade de alcance, tá? Do Covid. E eu coloquei os links todos lá numa postagem que eu coloquei uns gráficos, tá? Daí, que diante disso tudo que eu estou te contando, esse contexto todo, bom, perdemos 4 vidas, cerca de 70 casos, é o que tem de confirmação, com esses estudos todos mostrando que aqui a gente tem baixíssimo risco, a gente está usando 30% de leitos de UTI. Caio, que desafio, né? Aí em São Paulo é outra condição, mas aqui, para você ter uma ideia, em Taubaté, os leitos da UTI do nosso pronto-socorro, eles estão 70% vagos, e isso nunca aconteceu na história. Por quê? Porque os leitos de UTI estão sempre cheios, com alguém aguardando vaga para UTI, né? Não sei bem, né, se vive esse contexto aí com demandas que você deve receber de São Paulo, Acidentes de mas trânsito, cirurgias eletivas, isso, violência de briga de fraturas, né, festa. principalmente, e os acidentes vasculares, né, infarto, isso tudo enche as UTIs, porque infelizmente a gente não tem leitos suficientes em condições normais. Só que olha o fator que a gente tem que analisar aqui. A gente está em Covid-19, em processo de pandemia, e a gente está com 70% dos leitos da UTI aqui, no caso de Taubaté, vagos. A gente está deixando de atender a população na saúde, nas emergências normais, para deixar, e tem que deixar mesmo, é o que a prudência diz, é o que as experiências têm mostrado, tem que isolar e tem que deixar preparado ali à disposição para receber os pacientes do Covid. Só que tem gente demais sofrendo em casa, meu. E isso a população em geral não sabe, mas eu sei. Eu estou recebendo essas demandas, eu estou ouvindo as pessoas que estão lá com crise de rins, com cólica de rim em casa e tal, e não pode ir para o pronto-socorro. Até pode, mas a pessoa não quer ir, tá com receio e tal. Então, assim, muito louco, né? Eu tenho defendido com tranquilidade que cada caso é um caso, que a gente Exato. tem que analisar e que aqui, no caso de Taubaté, eu posso arriscar te dizer, porque é o que eu estou defendendo para a minha população, que a gente consegue estabelecer uma reabertura desde que com um protocolo de segurança rígido. Porque do jeito que tá frouxo. Hoje, Ó, do jeito que tá, então vai estar frouxo. é legal, ó, em cima dos números que você falou, o Luiz Candreva, que é um grande amigo meu também, que está aqui com a gente na live, está fazendo ótimos comentários, que a gente tem que sempre ficar com a realidade entre o plano ideal e a realidade, sempre que tiver que fazer a escolha. Então vamos aos números que você passou. Você disse que Taubaté hoje tem 74 casos registrados e 4 óbitos, não é isso? Perfeito. Você tem aí, no caso de Taubaté, uma letalidade aí, dentre o que tem de registrado, de menos de 0,5%. 0,05%. É Tá. isso, uma letalidade muito baixa. Só que Taubaté tem 300 mil habitantes, certo? Certo. E se todo mundo em Taubaté pegar o vírus de uma vez, num espaço rápido de 10 meses, ou vamos dizer metade, 150 mil pegue o vírus.
Desses 150 mil, 95% vai ser assintomático, certo? 5% que vão pegar o vírus e vão ter problema e vão precisar de UTI, vai ser mais ou menos 7.500 pessoas. Tá. E todo mundo, se metade das pessoas de Taubaté pegarem o vírus num prazo de 10 meses, que começou já em março. Então a gente sabe que, na verdade, tem muito mais do que 74 casos hoje em Taubaté. Deve ter um monte de casos que não está notificado e que a pessoa não tem sintoma. E talvez tenha mortes também não notificadas, porque algumas cidades não estão conseguindo identificar no óbito e confirmar que foi Covid. E aí fica uma doença respiratória, né? Alguma questão cardíaca e tal. Então, qual que é o nosso problema hoje em São Paulo? A gente tem que pensar que, e é essa falha, eu acho, do governo do estado. O governo tinha que ver cada região com o seu estágio da epidemia e com a sua realidade local. Não dá para você aplicar para Taubaté a mesma regra que se aplica para a capital, que está com uma realidade de 90% dos leitos de UTI ocupados do SUS, mais de 80% dos leitos privados e com, digamos que, 70% dos bairros de periferia sem leito de UTI, porque eles têm que ir para outro bairro para pegar o hospital, porque não tem, são bairros grandes, mais de 100 mil pessoas por bairro. Então, assim, cada lugar tem que ser estudado e dado uma resposta. Não dá para você chegar em Araçatuba, que o vírus nem chegou ainda, e fazer um lockdown lá, não faz sentido nenhum isso. Entendeu? Piracicaba, que não tem 2 mortes. Teve agora uma alta de mortes porque um asilo inteiro pegou de uma vez, um descuido lá. Mas assim, eu acho super legal você falar isso, porque talvez a realidade de Taubaté demande muito mais máscara, conscientização, álcool em gel, distanciamento social, monitoramento pesado com temperatura e tal, do que ficar num pânico que não é o momento de Taubaté. Talvez vão torcer para que não chegue, mas não é o momento hoje. E aí, não sendo o momento, a gente queima a carta, vou chamar assim, de conseguir manter as pessoas em casa. Porque, como eu disse, hoje elas já não estão. Mais de metade das pessoas de Taubaté já não estão em distanciamento, estão nas ruas. Então, fazendo as pessoas ficarem muito tempo em casa, a gente diminui a possibilidade de fato, elas ficarem em casa, porque elas vão se cansar, são seres humanos. Eles chegam no limite, né? E falam, não, vou dar uma voltinha ali, vou sair. E aí acontece o que a gente tem falado aqui, as pessoas têm ido em família no supermercado para passear. Sabe? Vai para o supermercado passear. É o passeio e no supermercado, porque pode ir. Né? É serviço essencial. Quero aproveitar para citar aqui, para valorizar a participação aqui, não dizer que eu não falei. Da professora Ana Paula Cis, ela falou que, olha, Lorene, casos confirmados 81, internados 32. Boletim de hoje às 5 horas. Eu estava com o número de 74 casos confirmados. Ela está usando o atualizado agora, 81, né? Aí o Júlio... Mas esse número da professora Ana Paula já mostra que a subnotificação é monstra, porque não é o padrão do Covid ter 1/3, ou mais de 1/3 dos casos internados. O que vai para a internação é de 5% a no máximo 10% dos casos. Então, assim, com certeza tem mais casos do que 81, só que são assintomáticos. E aí essas pessoas podem estar espalhando o vírus sem saber. Sim, e é o perigo, né? Aí o Júlio perguntou quantos municípios cercam Taubaté e fazem uso da sua estrutura de saúde. A gente tem vários municípios pequenos aqui, mas eles todos estão com 0 casos. São Luís do Paraitinga usa a nossa estrutura de saúde, a gente tem um carnaval legal, se Deus quiser, em breve a gente vai poder voltar a essa vida normal, né? Redenção da Serra, Lagoinha... Natividade da Serra, pega aí, não? Natividade da Serra, boa. Caçapava, acho que usa mais ali São José. Tremembé usa a gente e eles estão todos com 0 casos, sabe? Aí São José dos Campos tem tido mais casos e tem uma situação um pouco mais alarmante. Mas tem uma estrutura própria, né? E outros municípios usam lá, como Paraibuna, Jambeiro, acho que é Caçapava também. Mas, enfim, aqui, ó, o que o Luiz está falando. Eu tô com você de que, por hora, a gente pode ter essa condição de máscara, um protocolo sério, álcool gel, lavar a mão, distanciamento, uma fiscalização eficaz, colocando limitação de pessoas dentro dos espaços, até para a gente, quem sabe, se precisar de um lockdown, se precisar de um isolamento mais real numa outra fase, que a gente consiga ter as pessoas dentro de casa. Ó, é o seguinte, vocês saíram...
não tomaram o cuidado. Enfim, a gente está falando de ser humano, é muito doido, né, cara? Com certeza, mas aí entra num outro ponto que eu falei naquela live que a gente fez do Acredito. Quando o presidente da República dá um sinal que é de deboche, de gripezinha, quem é histórico de atleta não pega nada, sai nas ruas, abraça as pessoas e tira selfie, ele está contrariando exatamente a premissa básica, que é se preservar e ter... E do outro lado tem pessoas também que fazem previsões catastróficas que são totalmente fora da realidade dessas cidades todas que você falou e que a gente tem condição de tentar evitar que vire a realidade. É só São Paulo respeitar a grande São Paulo e quem vier para cá e sair daqui sempre tomar esses cuidados, a gente retarda. Então é isso, os governos estão cada um indo para um lado, tem interesses políticos, eleitorais, e aí o povo começa a falar, pô, de que lado que eu tô? Não tem lado, você tem que estar do lado da vida e tentar não propagar esse vírus, não importa É o isso. político. Perfeito, falou tudo. Não tem lado, não tem com quem eu tô. Agora, do ponto de vista de politizar esse debate aí, o que eu percebo muito, Caio, você deve sentir muito aí na pele também, é que as pessoas daí, movidas pelas paixões, elas acabam, às vezes, assim, qualquer coisa que saiu da boca de alguém, eu não gosto daquele alguém, então aquilo é ruim, naturalmente. Para você ter uma ideia, que eu tenho sido criticada, imagina, assim, mas se eu fosse a favor, eu não teria problema de dizer não, mas assim, eu não votei no Bolsonaro, imagina, e tudo bem quem votou, respeito, né? A gente tá, graças a Deus, numa democracia tranquila aí, até então, só que eu não tenho problema, eu fiz uma crítica ao prefeito daqui, porque o que eu tenho sentido aqui, e aí eu acho que não é o caso aí do Bruno Covas, mas é de falta de posição. E o prefeito não ter direção, é o que você falou, não tem lado. O lado é o lado da vida. Só que ele tem receio, e o receio dele tem a ver com interesse político. De, tipo, eu não quero ser bombardeado Mas eu posso imaginar também a pressão que um tomador de decisão passa nesse momento, né? Imagina a pressão, imagina a responsabilidade de cuidar da vida das pessoas. Mas tá numa condição em que aqui tá no meio do caminho, né? Tá em menos de 50% de isolamento, aí várias injustiças vão acontecendo, sabe? Tentar expressar para você. Daí eu fico recebendo pressão de um monte de gente que é servidor público e que está sendo obrigado a trabalhar. Aí eu fico ouvindo aqui a pressão deles vereadora, o prefeito está defendendo isolamento para todo mundo, mas eu que sou funcionário estou aqui exposto e colocando a minha família em risco porque ele não mandou parar a usina de asfalto e a gente está fazendo tapamento de buraco, isso não é essencial. E aí eu fico ali naquela, né, ouvindo isso. Aí escuto o comerciante que fala, vereadora, a van tá aberta. Agora que a loja TED, que é um comércio, e outras lojas estão abertas e nós que somos pequenos e a gente precisa sobreviver e eu tenho condições de trabalhar de um jeito higiênico, tranquilo, ele não me deixa abrir. Eu fui no centro da cidade, a loja do meu lado está aberta. Está descumprindo a lei? Está descumprindo a lei. Só que não tem fiscalização, então ele está trabalhando e eu não estou. E aí E você como que vai está na ver. Câmara isso? Daí aqui a gente tem uma base aliada muito legal, né? Que ajuda o prefeito, que não critica nada, que só releva, só aceita. Então, e a maioria da Câmara que ele tem, então fica bem tranquila a vida. E aí eu e mais 2 vereadores que apontamos as críticas. Aí você fica num outro momento da sensibilidade da população, que eu respeito muito e entendo, das pessoas falando assim, mas só está criticando. Aí ainda vem com essa, né? Mas você só está criticando o prefeito. Assim, gente, mas é porque tá ruim, tá errado. E aí as pessoas estão mais sensíveis a achar, não, agora é a hora de se ajudar, de ajudar. Daí eu faço 300 sugestões que não são, tá muito alto, que não são atendidas e tal. Mas, enfim, é desafiador, que momento. E você deve estar vivendo isso também. A gente já trabalha bastante porque a gente é comprometido, né? Somos jovens políticos que dormimos tarde, acordamos cedo, trabalhando, atendendo as pessoas, pensando, estudando, sábado, domingo, de manhã, tarde, noite, de madrugada. Mas a gente, não sei como é possível, mas eu tenho trabalhado muito mais, né? E acho que aí também.
E aí Claro, exercer a fiscalização dos gastos, que também, praticamente só gravíssimo. eu faço isso aqui. Eu estou com vários pedidos de transparência aqui que não estão abrindo alguns processos de compra da Secretaria de Saúde. Eu falei para o secretário, mandei ofício hoje. Falei, ó, vamos me dar isso aqui em 24 horas, a gente vai brigar na justiça. Eu vou começar porque transparência é o básico. Transparência, não tem que esconder. E aí a gente... Então é dificílimo. Entramos com uma ADIM aí. Aqui, Lorena, eu tô no Democratas, que em tese é um partido da base. Só que eu sou talvez o vereador que mais contesta que eu entro na justiça contra, vou no Ministério Público, Tribunal de Contas. Tô nem aí. O que tá errado eu vou. Eu Você tem eu quero fazer... liberdade. Você é livre. Total, total. Não vale a pena estar aqui se for para ser refém de cargo, de sei lá o quê. Não tô nem aí. Eu tenho um parque aqui que eles querem fazer num viaduto que eu sou contra. Eu vou brigar até o final. Transformar o Minhocão num parque, gastar milhões de reais. Você tem um monte de parque no chão, especialmente na periferia, que está tudo largado e não consegue manter. É muita incoerência. Boa. Mas eu queria te falar o seguinte, a gente tem alguns dados aqui, foi bom até pegar, vou dar uma olhada nos números de Taubaté, eu acho que é bem isso, São Paulo, o estado de São Paulo é um país, cada região tem a sua realidade de IDH, de tipo de urbanização, densidade demográfica, capacidade do SUS, então não dá para dar uma regra geral, one size fits all assim para São Paulo, isso é um erro. E aqui na cidade de São Paulo, o que eu estou percebendo é o seguinte, não dá para a Prefeitura de São Paulo tomar decisões sem estar coordenado com os outros municípios. São 40 municípios aqui na região. Então você tem todo o ABC, Guarulhos, Osasco, cidades enormes. Que é conurbação, né? Totalmente conurbado, não tem assim... Acho que daqui até Mogi você não tem, é tudo direto. Não tem estrada sem ter uma cidade conurbada. Então tem que ter uma solução integrada, e não está tendo. Não está tendo. A prefeitura aqui errou com o rodízio maluco, que jogou as pessoas para o transporte coletivo aglomerando. Foi, eu vi. Agora fez esse feriado, que na verdade não é um feriado, porque o bancário não parou, o mercado não parou. Continuou quem tinha que continuar, ainda estimulou alguns a viajarem. E aí eu pergunto, como que a gente faz nessa crise? A gente tem que dar o exemplo, né, como vereadores. Então, o que eu tenho tentado fazer é mostrar para as pessoas que em todos os lugares do mundo, quando houve o isolamento ou o lockdown, mas o isolamento é melhor porque ele depende da adesão das pessoas, o resultado pretendido foi alcançado, que é achatar a curva e prolongar a curva de contaminação. E as pessoas não entendem isso. Eu sempre dou esse exemplo. A gente calculou que por cima a Taubaté deu 0,05. Se você pegar, está muito baixo, está abaixo da média, a média mais baixa aqui no mundo, hoje está 0,3% de letalidade. Então, qual que é o nosso grande desafio? Capacidade de leitos de UTI e pessoas contaminadas precisando de leito de UTI. A hora que você tem mais pessoas precisando do que a capacidade, pessoas que poderiam ser salvas com um tratamento adequado morrem, e essa vida a gente tem que tentar evitar. Não é o caso de Taubaté. Taubaté está muito longe disso, pelo contrário. Então não dá para aplicar aí uma regra que está aplicando Qual que é em a São Paulo. conta da letalidade, Caio, que você fez aí? Como que é? A gente tem, como tem subnotificação no mundo inteiro, nenhum lugar está testando 100%. Nem os que mais testaram, tipo Suécia e Coreia. Então, a nossa conta é a seguinte, a letalidade varia entre 0,3% e 0,9%. Depende de uma série de coisas para isso se confirmar. E, por exemplo, no mundo inteiro, a questão da idade acima de 60 anos tem sido uma comorbidade de risco. Só que aqui em São Paulo, os jovens com menos de 30 anos da periferia têm morrido muito. Tem tido 1/3 de mortes nos hospitais de periferia por Covid, tem sido de pessoas com menos de 30 anos. Aí eu perguntei para o médico por que isso. Aí ele me explicou, ele falou, são pessoas que fumam narguile pra caramba, usam droga ou bebem, se alimentam mal, trabalham demais. Então tem outras condições sociais que são típicas da periferia, que o mundo europeu, norte-americano e asiático nem todos conhecem, que levam para um grupo de risco, fora diabetes e uma série de coisas que muitos brasileiros têm. Então, não dá para se falar só, isola só os idosos. Não tem como. Aliás, eu digo sempre, lockdown em periferia é impossível. Não tem como você fazer. Você não vai chegar num barraco, num cômodo que moram 12 pessoas e falar, os idosos ficam separados. Não existe isso. Entendeu? Então,
gente tem que ser realista, tentar resolver dentro da realidade brasileira. Mas esse 0,05 de letalidade que você me falou de Taubaté, como é que você fez? Eu dividi o número de mortos pelo número de infectados, mas o número de infectados e de mortos de vocês está muito baixo, né? E é Tá o muito caso da baixo. subnotificação, né? Tem algum estudo sobre o quanto é subnotificado que você tinha falado, eu acho? Tem, tem. Eu, inclusive, tenho uma live que eu vou depois te mandar o link, eu vou botar aí também no Instagram, uma live de uma pesquisa muito legal que foi feita semana passada e retrasada, e que mostra que você tem mais ou menos de 10 a 12 vezes mais casos do que os casos identificados. Tá. Então, você, para cada caso que encontra, tem de 10 a 12 casos não identificados. Porque a nossa subnotificação está muito grande. O Caio Rolim, que está aqui na live com a gente, até fez um resumo da... Se puder mandar, viu, Caio? Cola aqui no histórico, aqui, aquele resumão que você fez da live. Tem dados muito legais. E a pesquisa foi feita assim, Lorena. Eles pegaram os 2 distritos que mais têm casos de São Paulo e os 2 Tá. distritos que mais têm mortes de São Paulo. E aí eles fizeram aleatoriamente a escolha de casas e apartamentos para entrevistar as pessoas e fazer teste. Então era aleatório, a pessoa podia se recusar a fazer ou não. E aí, com base nisso, eles conseguiram calcular o desvio entre a pesquisa feita e os números da prefeitura. E aí eles chegaram nesse número assustador de 10, 12 vezes mais casos do que os registrados. Eu li um estudo que eu não me recordo agora qual é a universidade, mas está sendo financiado pelo Ministério da Saúde e começou em Manaus. E lá pegaram também uma amostra e fizeram o desvio com o número oficial. E lá estava chegando, só que assim, é parcial, porque só fez Manaus. E Manaus a gente sabe que está, né? Mas parece que foi 20%. 20 20%? vezes. 20 Então, vezes, 20 vezes, 20 vezes mais, né, do que os casos oficialmente registrados. Manaus chegou a chegar no Rio de Janeiro em número de mortes num dia, sendo que Manaus é muito menor que o Rio. Aí Muito por quê? menor. Não tem leito de UTI em Manaus, é ridículo o número. Então, esse é o problema dessa doença. As pessoas, se tiverem acesso a um tratamento, elas têm grande chance de sobreviver. Só que se O você problema é não ter o saturar... acesso. E não adianta você fazer a conta também, São Paulo tem a rede privada, pega os leitos vazios do Einstein e passa para o cara da Brasilândia. Até o cara da Brasilândia ser diagnosticado, transportado e recebido no... O sistema tem que estar numa integração que não existe hoje. O SAMU está sucateado. A orientação é, vai no posto, se está com sintomas, vai para casa e espera para ver se piora. Nesse espera, o cara pode piorar e morrer em casa. Então, a gente não está com a condição legal para atender, infelizmente, ainda. É difícil. A prefeitura aí fez alguma coisa. Aqui em São Paulo, só para te resumir, a gente fez liberação total do fundo da Câmara, que dá mais de 30 milhões de reais para o coronavírus. Do Tribunal de Contas do município, foi mais 19 milhões. A gente reduziu o salário dos vereadores em 30% para também destinar para o coronavírus. A gente liberou mais de R$ 1 bilhão, 1 bi de fundos municipais para serem usados no combate ao coronavírus. E agora a gente está apresentando um PL conjunto dos vereadores para a retomada econômica das atividades, justamente para sinalizar para o comércio, para os setores que a gente acredita que dá para tentar retomar desde que todo mundo se comprometa a fazer cada um sua parte. Senão, a gente vai ter carnificina aqui. Uhum. Mas é difícil. E aí eu estou fazendo um projeto também que eu vou protocolei hoje, para incentivar a bike, como Paris fez. Então, você tem que estimular a bicicleta. Aí em Taubaté vocês usam bastante até, né? Eu não sei se porque... A Usa, mas impressão a que eu... gente não tem uma integração legal de ciclofaixa, porque não é ciclovia, é ciclofaixa que a gente tem. Mas a galera usa bastante. Então, Transporte coletivo aqui que é bem ruim. Então, ele não tem... É uma empresa de ônibus, um monopólio, 40 anos, que a gente briga com ele. Mas de ação, assim como você fez, acho que eu posso citar algumas indicações, assim, que foram minhas e ações da prefeitura. Mas acho que de todas que elas têm feito, eu sugeri quase todas. Atrasar, adiar o pagamento de ISS e IPTU,
para tentar ajudar as pessoas economicamente no pagamento, né, desses impostos. A adesão ao fato do PNAE, que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, permitindo oferecer kits de alimentação. Eu não sei se aí vocês têm acompanhado isso, né? Kits de alimentação escolar, cestas básicas, vai. Mas até um senhor aqui que está comentando bastante, cadê ele? Eduardo, seu Eduardo, está falando, olha, difícil, né? Não é para ser um momento de criticar mesmo, mas é que assim, e não tem certo ou errado, não tem certo e errado nas posições sobre o Covid. Isso aí eu concordo, não dá para criticar se o que o prefeito fez foi certo ou é ruim. Agora, Caio, você deve concordar comigo que é nítido, e a gente tem que criticar, sim, os problemas de gestão. E os problemas de gestão, eles persistem, são problemas que existem fora da pandemia, e agora eles continuam e eles agravam a pandemia, né? E aí, para você ter uma ideia, há um mês atrás, amanhã completa um mês de aniversário, que o prefeito de Taubaté anunciou um site para a população se cadastrar, as famílias dos alunos, para receber kits de alimentação escolar, cestas básicas. Até hoje, faz um mês, as pessoas não receberam. Sabe, aí é má gestão, aí é ineficiência de governo, aí a gente não está falando de ação do Covid, se ele está combatendo ou não. A gente está falando que ele está propondo uma política pública, né, um programa para levar alimento para as pessoas que estão precisando, e ele está demorando um mês. Imagina quem passa fome, quem está precisando comer, quem está com o arroz e o feijão acabando em casa e sem salário e dinheiro para comprar outro no mercado, esperar um mês E para com conseguir criança em casa, entregar. né? Com fome. Sabe? E é isso, é ineficiência de gestão. Eu estou com os números bem fresquinhos para te falar que hoje teve audiência do quadrimestre da saúde. Eu fui a única vereadora que eu fui sozinha, de 19. E eu fiz perguntas ao secretário e ele não respondeu. Taubaté está sendo apontado pelo Tribunal de Contas, como várias outras cidades, por não ter transparência nos gastos da saúde. Aí a cidade vai lá, decreta calamidade e pode contratar sem licitação. E aí, Caio, 30% dos recursos que foram gastos da Secretaria de Saúde de março agora até maio, 30% foi gasto com call center. Faz sentido que um terço do recurso que deveria estar fazendo teste, como você falou, que a gente saísse aí testando todo mundo, então, para ser uma das cidades, já que os nossos índices estão bons, vamos ser uma cidade exemplo, vamos testar todo mundo para levantar indicadores, entender o que está rolando, como é que é o perfil da nossa população aqui e tal. Não, a gente não está testando, ele gastou 30% do dinheiro com o call center para a população ligar e tirar dúvidas, sabe? E aí eu fiz uma terceira e última ação, falei da cesta básica, falei do IPTU, do ISS, adiados, né? Mas a Câmara Municipal devolveu, e eu sou a presidente da Comissão de Finanças, eu fiz uma ação de em 24 horas, e na primeira semana, na semana do dia 20 de março, quando estava começando tudo, eu fiz uma ação para a gente devolver 5,5 milhões de reais da Câmara Municipal para a Prefeitura. Então, assim, na primeira semana do distanciamento, do Covid no Brasil, 20 de março, a gente devolveu 5,5 milhões, que, assim, não foram usados. Não tiveram necessidade de ser usado. Só que não tem nem transparência para a gente saber, para a gente ter certeza disso. Mas a gente sabe que não foi, porque os nossos leitos de UTI estão lá, eles só foram isolados e por isso a gente tem 70% livre, porque não está sendo usado com as doenças, né, com as emergências de costume. E aí a gente teve, no primeiro quadrimestre de 2019, até abril, tinha sido gasto 253 milhões de reais na saúde de Taubaté. Esse ano, até abril, foram gastos 283. Ou seja, 30 milhões a mais. Esses 30 milhões a mais não são por causa do Covid. São uma questão do reajuste mesmo, do orçamento de um ano para o outro. Né? Não é que teve investimento na prevenção, no combate, nas ações, né, que precisam ser tomadas, nas medidas. Então, assim, já as compras com dispensa de licitação aumentaram 120% desse total.
Então, assim, mais que dobrou o número de compras com dispensa. Então, assim, a gente tem que criticar a má gestão. E não é que a gente quer ir contra, não é interesse político. Tá sendo contra, querendo fazer contra o prefeito e tal. Infelizmente, né, tem a questão dos discursos, da politização do debate, mas esses casos que eu estou me apegando aqui, que eu estou falando para você e que é o que eu falo para o povo de Taubaté, eles têm a ver com má gestão do recurso, né, Isso ineficiência. não tem partido, isso aí, má gestão é má gestão. Má gestão é má Não tem gestão. ideologia, ninguém vai defender má gestão. É isso. Absurdo. Lorene, que coisa, já demos quase 1 hora de live aqui. Sabe que o Nossa, Instagram passou muito rápido, super agradável. muito, a gente tem que fazer mais vezes. Ó, para mim é um prazerzão falar com você. Eu gostei de saber um pouco a realidade de Taubaté, vou até dar uma olhada com calma para a região, é um ótimo exemplo. Tivemos participação aqui tanto de pessoas daí que te acompanham, como gente que me acompanha também. Isso foi ótimo. Muito bom mesmo. Muito bom. Parabéns pelo seu trabalho, viu? É muito legal ver uma jovem vereadora, pré-candidata a prefeita, numa cidade grande, com uma atuação tão assim, inspiradora. Conta comigo aí para o que você precisar, independente de questão partidária, tá bom? O partido ele tem que nos ajudar e não atrapalhar. Eu acho que o que importa mais são as Isso. atitudes, e você tem as atitudes que eu concordo. E no que eu puder ajudar, você conta comigo, com a minha equipe, com o Marco, com todo mundo, Ai, que tá bom? legal. Obrigada. Ó, E, vou inclusive para contar, hein? Quero ver. fiscalizar. Isso, ótimo. Eu que você vai estar em campanha aí também, vai ter muito sucesso. Conta comigo no que eu humildemente possa contribuir. Mas quero ver você vir para Taubaté aí, podendo a gente se Eu vou, encontrar pô, quero pessoalmente. visitar, você me apresenta a cidade, ó, suas fãs aqui, suas amigas, ó. Eu amo uma mulher, mulherão demais, fada sensata, fada perfeita. Tem um monte de comentário aqui. Então, parabéns mesmo. Que legal, E, obrigada. e boa sorte, tá bom? No que a gente puder, vamos estar junto. Obrigada. Obrigada pela oportunidade desse bate-papo, desse aprendizado com você. Eu anotei um monte de coisa aqui, aprendi. E assim Eu que é bom, também. vamos trocando. Obrigada mesmo. Um beijo, beijão, boa noite para todo mundo. Beijão. Valeu, gente.